Olá, pessoal. Me Olá, chamo Patrícia. Essa é a Américo. Nós vamos fazer uma pequena entrevista conosco aqui, né? Então, a gente vai começar se apresentando primeiro, né? Então, como eu já falei, meu nome é Patrícia, pode me chamar de Pati, moro no Brasil e sou professora de japonês. olá, eu sou Americo, moro no Japão desde pequena e estou querendo ensinar japonês. Estou me preparando para ensinar japonês desde o ano passado. Muito bem, então a gente vai fazer umas perguntinhas e responder logo em seguida, as duas, né? A mesma pergunta para as duas e a gente vai respondendo uma em seguida da outra, ok? Vamos começar então. A primeira pergunta, né? Desde quando estuda japonês? Américo-san, desde quando você estuda japonês? Eu comecei a estudar japonês quando eu estava na terceira série. Isso comecei a estudar no Brasil, mas era só uma vez por semana, meio período, uma coisa bem light. Aí. Eu comecei a estudar japonês um pouquinho antes de entrar na universidade. Eu sou formada em letras japonês pela Universidade Federal do Paraná, e eu comecei a estudar um ano antes de entrar na faculdade, e aí depois de ter entrado na faculdade, continuei estudando no local, a escola onde eu estudava, né? E aí fiz um intercâmbio para o Japão e melhorei pronúncia e tudo mais, né? Enquanto eu fazia a faculdade. Mas eu comecei já, não era pequena, já era adolescente, adulta já, né? Quando eu entrei na faculdade já tinha mais de 20 anos, então eu comecei mais tarde, nesse caso, né? Ok. Por que começou a estudar japonês? Acho que essa é mais para mim do que para a Americo-san, né? Eu comecei a estudar japonês porque eu conheci, num curso que eu fiz de estilismo, uma descendente de japoneses, né? Nós ficamos muito amigas e aí me despertou interesse em aprender mais sobre a cultura dela, né? Então, ela me apresentou um local para estudar japonês, eu comecei a estudar junto com ela nesse local e aí a coisa desandou. Acabei me formando e tudo mais, né? Mas o que me motivou, assim, foi a questão de conhecer mais, né? Da cultura dessa minha amiga, minha grande amiga, e eu também gostava de desenhar, então saber ali, conhecer o estilo mangá e tudo mais, assim, também ajudou a aumentar o interesse em aprender o japonês. Aqui. Aí, no meu caso, foi porque tinha possibilidade de vir para o Japão, então a gente começou a estudar japonês, acabei vindo para o Japão, então o meu estudo de japonês foi basicamente forçado, mas não foi uma coisa que eu tive problema. Eu gostava de estudar, então adorei, até agora, até hoje gosto muito de estudar japonês. Ok. A próxima pergunta, ela também, acho que serve para as duas, mas eu vou começar respondendo, que foi o primeiro japonês ao vivo, assim, talvez o primeiro japonês falando comigo, né? Como foi essa sensação para mim? O primeiro contato com japonês de verdade eu tive durante a faculdade, né? Tinha uns intercambistas japoneses que vieram para a faculdade e a gente conversava, assim. Mas eu realmente não lembro qual foi essa primeira impressão. Mas a primeira impressão que eu tive de como o japonês era uma língua diferente, o japonês natural, né, que os japoneses falam no dia a dia no Japão, era diferente do que eu tinha aprendido nos livros didáticos enquanto estudava no Brasil, aqui no Brasil, foi quando eu, participando de uma aula da universidade que eu fiz o intercâmbio, eu fazia observação das aulas de crianças, que aqui no Brasil é como se fosse a quinta série, né, quinta, sexta, sexto ano, agora é sexto ano, né, quinto, sexto ano, que a menina, né, a aluna japonesa falou comigo, assim, eu não estava entendendo, ela usou um pouco de dialeto, acredito eu, e aí eu fiquei olhando para ela com um ponto de interrogação gigante na cabeça dela, olhou assim para mim, você entende japonês? Porque eu não estava entendendo o que ela estava me perguntando, assim, então acho que foi o primeiro choque, assim, foi esse, puxa, ela está falando japonês, por que eu não estou entendendo, né? Porque era um dialeto, né, que eu não estava acostumada com ele. Então, acho que o primeiro choque, assim, o primeiro japonês de verdade que eu escutei foi esse choque que eu tive com essa aluna me questionando sobre isso. Bom, Americo-san. eu também não consigo lembrar como é que foi meu primeiro contato com o japonês da, né, natural aqui do Japão, mas a gente também teve problema
com esse negócio de dialeto, né? Meus pais, principalmente, sentiram muito essa diferença. Já que eu estava na escola, os coleguinhas de classe só falam em dialeto, eu consegui aprender mais rápido isso, e o que eu comecei a falar também foi o dialeto, né? Tanto que até hoje, quando eu começo a ter mais contato com as pessoas e começo a falar o dialeto, tem gente que se assusta. Nossa, você fala Kansai bem? Foi o meu natural, né? Mas eu também, no começo, também tive um pouco de dificuldade com isso. Dificuldade para entender. Para aprender a diferença e também entender que usar o dialeto às vezes é um pouco falta de educação, então. Geralmente usa mais com colegas, pessoas mais próximas, né? Então, a gente não aprende muito dialeto em materiais didáticos aqui no Brasil, né? Assim, pelo menos na época que eu comecei a estudar, não tinha, né? E então a gente aprende geralmente o japonês que se fala em Tóquio, né? Na capital. Então, eu faço uma comparação, é que nem o português que a gente ouve no jornal, né? É aquele português padrão que todo mundo fala, você não vê o pessoal no jornal usando gíria e tudo mais assim, né? Então, é interessante esse choque, mas existe, né? A gente precisa saber que existe, para não, né, levar choques e se assustar. Muito bem, a próxima pergunta é palavra que gosta. E essa é uma palavra que eu aprendi na época do meu intercâmbio. Eu aprendi com descendentes brasileiros, vivendo ali no Japão e tudo mais, num restaurante, que é o Betsubara, que é como se fosse uma barriga à parte, um estômago à parte. Geralmente a gente usa quando vai comer sobremesa, né? Você almoça ou janta e tal, e tem, puxa, quero aquela sobremesa, né? Mas já tô cheio. Não, você tem um Betsubara, você tem um estômago à parte só para sobremesa. Então, acho que essa é a palavra que eu mais gosto. Américo-san. Essa palavra Betsubara também adoro, uso muito, sou uma fã dessa palavra, mas no meu caso, uma palavra que eu gosto bastante foi uma palavra que a gente aprendeu quando estava no Chugako. Eu acho que eu estava acho que era a segunda série do ginásio. E nessa aula de Kokugo, na aula de japonês, a gente aprendia uma historinha e no moral da história, essa palavra agora se usa, né? Então, eles apresentavam a palavra, a gente aprendia a história e, por causa desse moral da história, essa palavra tem esse significado. E eu gostei bastante dessa historinha e todas as palavras eram de origem da China. E a palavra é mujun, contradição. Eu acho que eu joguei fora esse livro, mas gostaria muito de achar de novo, porque até hoje eu lembro daquela parte, eram várias histórias, né? Até hoje eu tenho vontade de ler as outras histórias, como é que eram, né? Era um livro de contos. Normalmente no livro de Kokugo a gente tem, no livro da aula, você tem um pedaço de uma novela, de um shousetsu, um pedaço pode ser de algum... no caso, né, esse daí foi várias várias palavras, e às vezes também tem bunken, coisa que apresenta uma coisa nova, mas é tudo assim, um pedaço. Então tem muita gente que começa a ler livros querendo saber a continuação da história do que a gente lê, porque às vezes não aparece a história inteira. São pedaços. Legal, bacana. O nome da história você lembra ainda? Então, mas era Zenbu Kodi. Só que era só o tema. Agora, do livro, da onde foi tirado o livro que foi tirado as historinhas, eu já não tenho nem como lembrar. Era tudo curto. Ok. A próxima